E aí galera, aqui é Kenny Mídia do canal KM de Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki, ou melhor, Bakiverse, porque simplesmente eu quero falar aqui sobre os eventos, a cronologia e tudo que acontece no mundo de Baki em si, não só em Baki, mas pegando também Garoden, os spin-offs, muitas coisas que vão acontecendo na história em si, no mundo dessa obra. Vale lembrar, pessoal, que quem não viu o vídeo de linha do tempo de Baki, vou deixar um card aqui em cima com ele para vocês, tá certo? Que fala justamente sobre como funciona a linha de tempo dele, linha de tempo flutuante, onde é igual aos Simpsons. Você pode estar vivendo por trocentos anos, 300 anos se passou, mas o personagem ainda tem 18 anos. Ou ao mesmo tempo, você pode ter o personagem passando de 1 ano até 10 anos de idade e só ter passado 1 ano na cronologia. Isso é linha de tempo flutuante, ela não afeta os personagens em si, a não ser que o próprio autor fale isso. Então, deixando isso claro, tenho que te lembrar também que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixarei um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando, beleza? Então deixa a resenha, deixa eu lá e vamos ao que interessa. Vamos falar aqui, no caso, de todos os eventos, da linha cronológica, das coisas que acontecem no mundo de Baki. E, por sinal, eu creio que você não vai ver muita coisa interessante não aqui. Inclusive, talvez você nem mesmo veja o que você gostaria de ver. Baki nascendo, ou até mesmo Jack nascendo. Será que vamos chegar a esse ponto? Porque sim, tem bastante coisa para acontecer. Eu tenho minha fila aqui, porque é bastante dados, bastante número. Estou fazendo um quadro gigantesco com isso. E aí vou mostrando para vocês devagarzinho, né? Vou botando aí as imagenzinhas para vocês verem aí o que é cada momento. Primeiro momento que a gente tem aqui, eu queria falar com vocês, é sobre o início de tudo. Logo de cara a gente vai para 200 milhões a 60 milhões de anos atrás, que é, no caso, o nascimento de Piccolo. Piccolo é dessa era e ele é o primeiro personagem do mundo de Baki. Então ele seria o primeiro aqui na cronologia a aparecer, porém a gente só vê ele depois de muito tempo na obra, né? E a gente sabe que ele é um dos nossos ancestrais, ou pelo menos pertence à família dos nossos ancestrais. E aí, o interessante de tudo isso é que a gente vê o quão vasto é Baki. Parece um One Piece da vida, né? De tanta coisa, tanto conteúdo. Inclusive, vale um adendo aí, o One Piece é menor que Baki. De tão grande que Baki é. Mas enfim, além disso, a gente também aí, o criamento do clã Rama. O que seria o clã Rama? A família Rama, né? Os primeiros Ramas que surgiram na Terra. A gente poderia colocar aí algo como 2581 a.C. Kenny, tu tá ficando louco porque tu tá dizendo isso? É porque o Baki tem um momento lá em Baki Son of Ogre, né? Lá na frente, quando tá lutando pai e filho, que é mostrado uma profecia ou uma informação sobre os Ramas numa pirâmide. E a pirâmide é a pirâmide de Zé, aquelas 3 pirâmides famosas lá, a pirâmide mais grande lá, que é a mais antiga, ela simplesmente foi construída em torno de quanto, meu Deus do céu? 2580 a 2560 a.C. Então, nessa faixa de tempo, já se sabia sobre os Ramas, já se tinha uma profecia sobre eles, e no fim das contas, o que acontece é que a gente acaba vendo que sim, eles podem ser muito mais antigos do que a gente imagina. É tipo, no caso, os chineses, né? A China é antiga pra caramba, é 10 mil anos atrás, velho. O negócio é insano, ou seja, só depois dos 2000 anos com Cristo, a gente tem os antes de Cristo, que é uns 8 mil e pouco aí da China, velho. A China é antiga pra caramba, velho. Pense no país antigo. Mas enfim, a gente sabe muito bem que teve essas pirâmides, já se falava sobre os Ramas, então provavelmente é isso mesmo. Os Ramas datam aí de 2581 a.C. ou até menos, ou até mais na verdade, né? Mais antigo ainda. Enfim, vamos agora para outro momento da história da cronologia. A gente vai para o fim do cerco de Osaka, a criação da arena em 1615. Calma aí que ainda não é a Tokyo Dome, tá? Em 1615 a gente teve o cerco de Osaka, que foi uma batalha da bexiga, um quebra-pau para todo lado. E no fim das contas, o que acontece é que nesse cerco a gente vê que teve uma chacina tão grande, tanta destruição, e muitas pessoas começaram a se aproveitar para matar gente pra caramba, roubar e fazer uma outra loucura. E aí o que aconteceu é que um ancestral lá longe de Tokugawa pensou o seguinte: mano, eu tenho que ter uma ideia aqui. Vamos criar uma arena
pra gente botar esses caras pra descarregar a raiva e não continuar a cometer crimes e coisas hediondas. Isso aí te lembra quem? Kengan. Kengan ele pega dessa fonte aí do Bach, mas isso aí é algo normal, tá? Tanto Kengan como Bach, eles copiavam muito as ideias de Garoden, mas Kengan copia muito as ideias de Bach, e isso é uma coisa que é recorrente. E uma das ideias que são semelhantes é essa questão do clã Tokugawa. Você tem o clã Tokugawa em Bach, que é, no caso, aquela mesma coisa, que se criou uma arena subterrânea, uma arena escondida, para que os negócios acontecessem, inclusive acontecessem as lutas ali, não tivesse derramamento de sangue nas ruas. Mesma coisa acontece com Kengan. Kengan é mais ligado a comércio, Bach mais ligado à violência. E sim, isso acontece em 1615, então é longe pra caramba quando rola a primeira invenção de criar isso aí. Inclusive o próprio Tokugawa fala que é mais de 300 anos que existe a arena. Porém, a Arena Gorakuen, ela foi passando por problemas, inclusive teve uma treta em 1889, depois de muito tempo, que foi, no caso, o cancelamento de duelos. Você não poderia duelar, você não poderia lutar com ninguém até a morte ou até mesmo quase isso. E por conta disso aí, tentaram até mesmo assassinar o Mitsunobu Tokugawa, que é o pai de Tokugawa. Ele de fato quase morreu porque ele tentou botar na cabeça do pessoal que sim, deveria existir a Arena Gorakuen para que de fato as pessoas pudessem ali demonstrar sua raiva, sua fúria e fazer o que elas mais amavam sem prejudicar ninguém. Essa era a tese dele e quase mataram o cara. Isso ocorreu em 1889. Sabe que faz tempo, velho? Faz tempo pra caramba. Mas não acaba por aí, a gente vai dar outro salto e a gente vai sair do mangá Bach, tá? De Greater Bach, que vai para Shingaroden, que também faz parte do universo. Em Shingaroden a gente acompanha a história de Tambabukishi, diferente de Tambabushishi, que é no caso o ancestral de Tambabushishi. E nesse momento temos o Maeda. Maeda, ele é um cara que conhece o Tamba e passa por várias trajetórias. A primeira trajetória dele é até mesmo mostrado que há 3 anos antes de conhecer o Tamba, ele aprendeu com o seu mestre Tokoyama o deslocamento de mandíbula, né? Um golpe que servia para isso, e é até mostrada a luta como é, uma quebra-pau da poxa de luta, é quase luta de samurai, de tão insano que é, e 1901 não é muito perto da gente não, tá bem longe, né? Apesar de que se você parar, né, de 2000 antes de Cristo para cá, é bem pertinho. O fato é que a gente acaba vendo que em 1901, sim, ele aprendeu essas técnicas com o seu mestre, com o seu colega aí de luta, e depois de 3 anos, né, em 1904, ele conhece finalmente o Tambabukishi, que era um cara que era fissurado de luta, e acaba que eles entram em confronto, a luta pega valendo, e ali eles se tornam, vamos dizer assim, amigos ou conhecidos, eles têm uma camaradagem em si. Mas de 1904 para 1914, a gente passa mais para frente, a gente conhece agora Carlos Gracie. Mais ainda, é o Maeda que conhece ele, tá? O Maeda tá velho, já com o bigodinho, tá? Já no boladinho. Ele conhece o Carlos Gracie. Tem uma errata aqui que eu tenho que fazer aqui. O Carlos Gracie, ele não é negro, tá? Ele não é um descendente africano, não. Por algum motivo, o mangaka quis colocar ele como negro. Talvez seja direito autoral, talvez seja porque queria dar uma diferenciada. Eu creio que não seja lacração, porque isso não tem lá no Japão e não em grande quantidade. Mas sim, acabou que o mangaka botou ele negro. Eu acho que Bakuyo Mimakura não fazia isso, porque Bakuyo Mimakura, assim como Itagaki, são bem fiéis ao que fazem. E aí, o que acaba é que a gente tem o conhecimento desse cara com o Carlos Gracie, que seria o pai do jiu-jitsu brasileiro, um dos fundadores, né? Mas pra frente a gente vai para o tão conhecido, o tão amado, que a gente mal tem tempo dele em tela, Yuichiro Hama e a mãe de Yujiro. Esses 2 personagens eles nasceram anterior a 1945, a gente sabe disso, só que não tem uma data específica, então eu tô colocando ele aqui como anterior a 1945, não dá para saber quando eles nasceram. Fato é que os 2 tiveram ali uma relação e nasceu o nosso Yujiro. Porém, antes disso, em 1945, a gente teve aí a treta da Segunda Guerra Mundial. O pau quebrou e quem estava lá? O Yuichiro Hama. Ele lutou nessa guerra. Vale lembrar que ele é um dos responsáveis por a guerra ter terminado, porque ele ficou protegendo o Japão por um bom tempo, mas acabou que terminou a guerra. E no fim das contas, a gente vê
que tem o nascimento de Yujiro e Emi. Sim, os dois tinham a mesma idade quando se conheceram, por isso que eu coloquei aqui o nascimento deles igual. E o nascimento deles data do ano de 1956. Kenny, como é que tu sabe dessa data, né? Porque a gente tem ali informado no próprio mangá que era 1905 alguma coisa, e também tinha informado a data o dia, né, o mês na verdade, que é abril. E você fazendo o cálculo que ele tinha na Vietnã da 1956, dá certinho, ele tinha praticamente 17 anos, né? 1956 Yujiro nasceu, e aí o mal encarnado estava na Terra, o pau ia quebrar. E aí não tinha ainda a famosa Tokyo Dome, ou pelo menos estava em construção. Existia o Korakuen, não a Tokyo Dome. E depois do nascimento de Yujiro, temos uma problemática. Porque, em tese, era para o momento que o Dobbo conhece Yuichiro ser em 1958, tá? Em tese. Porém, na vida real, a data que ocorre a luta de Rikigozan versus o Yuichiro, porque eles são justamente a recriação da luta de Rikigozan com Kimura, é 1954. Então eu creio que no mangá em si, na obra em si, é 1958, tá? Então leve em consideração que por conta da Korakuen ter sido construída em 1958, que é a data que está lá no mangá, provavelmente Itagaki alterou a data da luta de Rikigozan com o próprio Yuichiro Hama para 1958, adiantou mais 4 anos. Depois aí temos o que mais? Temos o Dobbo viajando e aprendendo e ficando mais forte, porque o Dobbo não parou só em Yuichiro, conheceu o Yuichiro, mas não ficou batendo papo com ele. Depois daquele momento a gente tem aí a informação que o Dobbo em 1965 lutou no Reino Unido, meteu o cacete na galera lá e ganhou da galera lá. Pessoal, tem que fazer um errata aqui, tá? Durante um momento que eu estava fazendo esse vídeo, eu acabei vendo que eu esqueci de uma parte de colocar aqui na gravação. Então, já vou adiantando que sim, agora depois desse momento que o Dobbo, ele lutou no Reino Unido, a gente tem uma hora que é relacionado ao Tamba Buchicha, a juventude dele na escola, que acontece justamente no mangá Garouden Boy. Ela se passa 20 anos antes dos acontecimentos do possível torneio FAW que está para acontecer, e ali é na década de 90, então a gente tem um período de tempo entre 1970 a 1980 que pode ter ocorrido, no caso, a juventude, aqueles momentos de Tamba Buchicha. Fica anotado aí, esqueci, mas lembrei no final das contas. Depois daí, vamos ao fatídico momento que é Yujiro na Guerra do Vietnã em 1973. Nesse momento sabemos muito bem que ele tem quase 17 anos, só faltando aí uns 60 dias para isso, ele tinha 16 de alguma coisa. E também, se a gente fizer o cálculo, a gente chega à informação que entre janeiro e fevereiro ele conheceu a Diane Neal, a mãe de Jack, em 1973 também. E não paramos por aí, porque ele também conhece nessa época, em 1973, por aí, perto de 74, o Stridon, que depois daquilo vai se tornar amigo dele por muito e muito tempo. E aí chega no outro problemática de data também que a gente tem, que é no caso sobre o Jack. O Jack nasceu quando? Em 1973? 74 ou 75? Porque a gente não consegue entender se a Diane Neal, quando foi pega depois do Stu ali que aconteceu, se ela foi mandada direto para a prisão antes da guerra acabar, ou se a guerra acabou e a gente vê a cena do Jack nascendo. Então eu vou colocar o Jack como 1973 também, finalzinho de 1973. Porque vocês bem sabem, né, que pode acontecer 1000 anos, mas o cara só amadureceu um. Isso ocorre direto em Bach, tá? Então vamos ficar por aqui, pessoal. Vamos ficar por aqui, porque aí eu vou fazer mais reunião de informações e a gente vai para a segunda parte, porque tem coisa pra caramba. A gente nem conseguiu se aprofundar muito em Bach e nem tão pouco em Garouden. A gente só viu Shigarouden, né, que é lá os ancestrais, enfim, do Tamba Buchicha. Garouden ainda vai começar, e quando começar vai ser bem legal aqui a gente fazer as comparações. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!